Qual que é a grande sacada então da utilização de container? Quando a gente fala de container, você tem apenas um sistema operacional e através do gerenciamento pelo Docker, você consegue criar containers, onde cada container contém a sua particularidade, mas eles compartilham do mesmo kernel do sistema operacional. Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia e neste vídeo eu vou falar sobre como utilizar o SQL Server em um Docker Container no Linux. Esse é um conceito relativamente novo que dá muita velocidade à implantação de ambiente de SQL Server e também traz um consumo melhor dos recursos disponibilizados no servidor. Você já deve ter ouvido falar sobre máquinas virtuais, as famosas VMs. Na minha opinião, o container ele é uma evolução de uma máquina virtual. Vou te explicar aqui o contexto todo para que você possa compreender. A máquina física ela é chamada de host, que é a máquina que você tem aí na sua casa, que você utiliza, e também alguns servidores que são comprados pelas empresas, onde você tem o hardware, que é a memória, a CPU, o disco, por exemplo, e você instala um sistema operacional em cima desse hardware para que possa gerenciar esses recursos e então você conseguir utilizar aquela máquina ou aquele servidor. E aí existe a possibilidade de você utilizar um software de virtualização como o VirtualBox ou até o VMware, que são softwares conhecidos hoje no mercado, para você criar uma máquina virtual dentro da sua máquina física. Seria basicamente assim, você aloca parte dos recursos da sua máquina física para ser criado um novo servidor, uma nova máquina dentro dessa máquina física, contendo ali parte dos hardwares que foram alocados para ela. Imagina que você tem uma máquina física com 32 GB de memória, 4 vCPUs e 1 TB de HD. E você decide dentro dela criar uma VM e por isso aloca parte desses recursos para a sua VM. Coloca ali um pouco de memória, uns 4 GB de memória, uma vCPU e um tanto de disco, sei lá, 100 GB, 200 GB para fazer a criação dessa sua VM. Essa VM em si, ela de certa forma, apesar de reutilizar o hardware da sua máquina física, ela tem um sistema operacional independente. Então você pode ter, por exemplo, uma máquina física contendo o Windows 10 e dentro dela ter uma VM que utiliza o Linux, que você pode utilizar para fazer um laboratório, um teste, enfim, para o que você precisar. Fazendo isso mais para o cenário profissional, falando de SQL Server, é comum que as empresas comprem uma máquina bem robusta, um servidor com bastante hardware, e dentro desse servidor físico crie várias VMs, várias máquinas virtuais. Uma para banco de dados, uma para file server, outra para aplicação, outra para IS e assim por diante, conforme a necessidade dela. Isso facilita bastante para quem cuida da infra do servidor a parte de gerenciamento dessas VMs, né? Porque é mais fácil você tratar com a VM do que com a máquina física. Você pode tirar cópias da máquina virtual, você consegue alocar ou desalocar recursos de uma maneira muito mais simples na máquina virtual em relação à máquina física. Então isso facilita bastante, é uma prática bem comum no meio profissional. Muitos e muitos anos esse é o formato que as empresas utilizam para virtualizar o seu ambiente e aproveitar da melhor forma o hardware que ela tem disponível. Quando a gente fala da VM, você precisa entender que ela existe em camadas. Estamos falando aqui da camada de hardware, depois em cima da camada de hardware temos uma camada do sistema operacional, em cima do sistema operacional nós temos um software de virtualização e só então nós temos a camada da máquina virtual, em que cada máquina virtual tem dentro dela um sistema operacional completo. Você consegue ver, pensar em algum ponto onde esse cenário pudesse ser melhorado? Vamos trazer aqui para um case de SQL Server. Imagina que você tem uma máquina física e dentro dessa máquina física existem 4 VMs, sendo que cada uma dessas VMs são para bancos de dados apenas por SQL Server, mas cada VM é para um cliente diferente. E dentro de cada VM você tem ali 2, 3, até 4 instâncias instaladas. Nesse cenário, de cara, eu já vejo que eu vou precisar de pelo menos 5 sistemas operacionais para fazer a montagem desse ambiente. Um para a minha máquina física e 4, um para cada VM que eu tenho dentro dessa máquina física. Além disso, é comum você ter hoje em dia, quando se usa o Windows Server 2016, por exemplo, um consumo médio ali do sistema operacional em relação à memória de 2 GB, 2,5 GB. Nesse caso, nós temos 5 sistemas operacionais rodando em uma máquina, sendo uma na física e 4 virtuais. Só aí nós já perdemos, se a gente chutar baixo ali 2 GB,
já perdemos 10 GB de memória do nosso ambiente só para sistema operacional. Isso é um grande desperdício. Qual que é a grande sacada então da utilização de container? Quando a gente fala de container, você tem apenas um sistema operacional e através do gerenciamento pelo Docker, você consegue criar containers, onde cada container contém a sua particularidade, mas eles compartilham do mesmo kernel do sistema operacional. Enquanto na VM você tem para cada VM um sistema operacional completo, no container você tem ali alguns binários, algumas bibliotecas específicas para aquele container, para a funcionalidade daquele container, mas a base do sistema operacional é a mesma que ele utiliza em compartilhamento com os demais containers naquele ambiente. Ou seja, a maior parte da instalação do sistema operacional que fica na máquina que a gente chama de host é único, e aí cada container vai ter a sua característica em cima desse sistema operacional compartilhado. Vou trazer uma analogia aqui bem simples para você entender. Imagina um lanche, você pede lá no trailer, ele tem ali o seu padrão, vai ter os seus ingredientes que fazem aquele lanche ser um lanche padrão. E aí cada pessoa pode customizar aquele lanche pedindo um adicional, pedindo para tirar alguma coisa específica. É mais ou menos a mesma coisa. O seu host vai ter a instalação padrão do sistema operacional e aí cada container vai ter a sua particularidade, o seu complemento para rodar ali o que ele precisa. Veja a imagem aqui do lado. Enquanto você tem na máquina virtual 3 camadas, o hardware, o sistema operacional e a camada de virtualização, quando a gente fala de container, nós temos apenas duas, que são o hardware e o sistema operacional. Acima dele já estão os containers. Vale destacar que cada um tem a sua função, tem a sua funcionalidade. Para algumas coisas a VM continua sendo essencial, mas algumas outras coisas já foram meio que transferidas para o container e fazem muito mais sentido rodarem baseado num container, porque trazem muitos benefícios. O primeiro deles é o consumo menor de memória, devido a ter apenas um sistema operacional. Lembra, na VM nós temos 4 VMs na máquina física, são 4 VMs consumindo memória só para o sistema operacional, enquanto no container isso é consumido apenas uma vez pela máquina host. O segundo ponto é em relação ao tamanho do ambiente. Quando a gente fala de uma VM, ele tem o sistema operacional completo. Então o tamanho de uma VM é grande. Para você conseguir recuperar um ambiente desse, subir um ambiente desse, armazenar, guardar um ambiente desse, é um tamanho considerável. Enquanto o container, ele tem um tamanho bem pequeno, porque ele vai conter apenas as bibliotecas e os binários referente à funcionalidade que ele quer, e não um sistema operacional completo. Então a proporção de tamanho entre uma máquina virtual e um container é muito grande, o container ele é muito menor. E o terceiro benefício a destacar aqui é o tempo para subir o ambiente. Enquanto para subir uma máquina física você tem ali que configurar uma VM, instalar um sistema operacional, subir a instalação do que você precisa, quando a gente está falando do container, basta ali algumas poucas linhas de comandos e em pouquíssimos minutos, em alguns casos segundos, você já tem algum container rodando, funcionando com o que você precisa. Então o tempo de implantação e escala de serviço de implantação é muito maior quando a gente trabalha com containers. E existe uma outra situação onde o container também pode contribuir e muito para a montagem, para a criação de um ambiente de SQL Server. Quando a gente instala o SQL Server no Linux, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu demonstro como você faz a instalação do SQL Server no Linux. Eu vou deixar aqui na descrição para que você possa assistir também. Existem algumas limitações ainda. Enquanto no Windows você consegue ter várias instâncias do SQL Server rodando no mesmo servidor, no mesmo sistema operacional, quando a gente vai para o Linux, existe ainda uma limitação onde você só pode ter uma instância do SQL Server rodando naquele ambiente por vez. Qual que é a jogada? Quando você deseja trazer esse ambiente onde você tem várias instâncias do SQL rodando em um Windows para um ambiente Linux, e por que você pode fazer isso? Por redução de custo. Um ambiente Linux ele é muito mais barato para se manter do que um ambiente no Windows. Então, ao fazer essa transferência de várias instâncias de um mesmo servidor para uma máquina Linux, você pode utilizar o Docker com containers, onde cada container vai representar uma instância que você tinha anteriormente no seu sistema operacional Windows. O que te motivaria a fazer essa mudança? Primeiro, reduzir o custo. A máquina Linux geralmente ela é ali de 10 a 15% em média mais barata do que uma máquina com Windows. E o segundo ponto é que você ganha em escala. Para você subir esses containers com o SQL Server e até para expandir depois esse formato para outros servidores ou aumentar o número de instâncias,
é extremamente mais rápido do que você fazer isso no Windows fazendo uma instalação no SQL e assim por diante. Agora que você já viu o conceito e entendeu as diferenças de VM e container e viu o quanto o container pode ser útil na utilização junto com o SQL Server, vamos para a prática. Eu tenho uma VM com Linux Ubuntu 18.04 para essa demo que nós estamos fazendo aqui agora. Nessa VM eu tenho 4 GB de memória alocada, que é o mínimo que o SQL precisa para ser instalado no Linux, e também tenho 2 vCPUs alocadas a essa máquina virtual aqui na minha máquina física. Estou conectado nessa VM através da ferramenta chamada PUT, mas eu poderia também estar utilizando o próprio terminal da máquina Linux. Nesse caso aqui estou utilizando essa ferramenta externa e para utilizar ela eu precisei inicialmente configurar o serviço do SSH, que é o que permite fazer esse acesso externo para conseguir executar os comandos ali dentro da minha máquina do Linux. Partindo disso, então, eu vou começar aqui a fazer a preparação da máquina, recebendo os repositórios que vão ser utilizados, as chaves públicas, para fazer a instalação do Docker no primeiro momento e depois, no segundo momento, da criação dos nossos containers. Vou começar aqui com um comando apt-get update para fazer a atualização dos últimos pacotes que tem disponível aqui no meu sistema operacional. E agora, começar fazendo a liberação do HTTPS, que é através desse protocolo HTTPS que eu vou fazer o download das chaves públicas e também o pool das imagens que eu vou utilizar nos containers. A gente utiliza esse comando, ele vai fazer aqui todas as liberações necessárias. Vou dar um sim aqui para continuar a instalação, ele está fazendo os downloads que ele precisa e liberando também aqui o protocolo HTTPS, que é o que a gente vai fazer a utilização. É um processo rápido, não demora muito não. Pronto, ele finalizou. Agora eu vou realizar o download da chave pública do Docker. A gente utiliza esse comando aqui, começando com o cur, né, que é para fazer o download através de um link de uma URL, utilizando o protocolo HTTPS que a gente acabou de liberar no passo anterior. Pronto, ele já deu OK para nós. E é uma boa prática nós conferirmos se a chave digital dessa chave pública que foi baixada aqui na nossa máquina agora está correta. Para fazer isso, a gente usa aqui o apt-key fingerprint e aí a gente coloca o range final dessa chave pública que a gente acabou de baixar para confirmar se ele está igual. E aí a gente pode confirmar aqui o finalzinho, olha. Ele bate com o que a gente verificou. Então isso garante que essa chave pública do Docker que a gente acabou de baixar aqui, ela está correta e está pronta para a utilização. Vou limpar aqui o prompt. O próximo passo é realizar o download do repositório aqui do Docker completo com a imagem do Ubuntu, que é o que nós utilizaremos para fazer a instalação posteriormente. Através desse comando aqui, passando o HTTPS novamente, com o caminho aqui do Docker no Ubuntu. Ele vai fazer o download também desses pacotes do repositório. Também é um processo rápido. E agora nós vamos fazer a atualização novamente através do apt-get update. Uma vez que nós já liberamos o HTTPS, já baixamos o repositório e a chave pública do Docker, estamos atualizando novamente para então entrar na parte da instalação do Docker mesmo. Ele já finalizou. Note que os passos eles são extremamente rápidos, é muito fácil e rápido de fazer a configuração. Todos esses comandos você pode ter isso já pronto em um script e simplesmente copiar e colar, fazer as execuções, mas eu estou mostrando para você aqui o passo a passo, comando por comando, como que você faz a construção aí do ambiente do Docker. Agora vamos partir diretamente para a parte da instalação mesmo. E a gente faz a instalação do Docker com esse comando. É um apt-get install, e aí os comandos aqui do Docker que você quer instalar, o cecli, que é a parte que você utiliza para desenvolver, para criar aí os containers, e passa também o container.io. Dá um Enter. Nesse momento ele está fazendo a instalação do Docker baseado nos arquivos daquele repositório que a gente baixou nos passos anteriores e vai deixar preparado aqui já para a gente utilizar o Docker nessa máquina. Ele faz alguns downloads aqui também durante a instalação, por isso vai depender
do link de internet que você está utilizando, mas em média isso aqui não leva aí mais do que 5 minutos, na grande maioria dos casos. Algumas vezes aqui eu já consegui fazer isso em 2, 3 minutos no máximo. Ele já terminou de baixar os pacotes, está descompactando os arquivos, mais um pouquinho aqui ele já termina. Já baixou tudo o que precisava, descompactou e está finalizando as instalações. Pronto. Nesse momento ele já terminou a instalação do Docker para a gente. Note que foi apenas uma linha de comando e já está pronto. Para confirmar se ele está funcionando mesmo, nós podemos executar um Docker Run, que é um comando para dentro do Docker você executar alguma coisa, e estou dando um Docker Run Hello World, que é uma imagem de testes que tem no Docker Hub para que você possa testar, validar se está funcionando no seu ambiente. Ele vai fazer o download dessa imagem, porque eu ainda não tenho essa imagem local. Ele está nesse momento trazendo para a nossa máquina aqui essa imagem do Hello World e já finalizou. Agora a gente pode usar aqui, vou limpar, e vou utilizar aqui o Docker PS. Vou dar o Docker PS-A. Nós podemos ver aqui que tem um container que subiu aqui na máquina chamado Hello World, já dentro do nosso Docker, há 20 segundos atrás, que foi a chamada que a gente fez ali. Então, nesse momento, nós já temos o Docker instalado e subimos nele um container com uma imagem que é um padrão de testes chamado Hello World, que a gente fez o pull aqui rapidinho, baixou essa imagem do Docker Hub rapidinho só para fazer o teste. Então, na teoria, já está funcionando o nosso Docker aqui. O que eu vou fazer agora? Vou limpar o prompt. Eu vou adicionar o meu usuário aqui da minha VM dentro do grupo do Docker que é criado para que todas as vezes que eu for executar alguma coisa dentro do Docker com o meu usuário Caio, eu não precise ficar dando permissões específicas para fazer aquilo lá. Então, eu já estou colocando o meu usuário Caio da minha máquina dentro do grupo do Docker para que através dele eu possa executar sem nenhuma restrição. A gente faz isso utilizando o user mode e colocando aqui o grupo Docker e também qual é o usuário que você quer jogar para dentro do grupo. Pronto, ele já fez esse processo para mim. Agora eu posso reiniciar o servidor e esse boot do servidor vai fazer já com que a partir de agora eu já possa realizar aqui os procedimentos necessários para começar a subir os meus containers com o SQL Server dentro do Docker. Eu vou fazer o boot da máquina e já volto na sequência. A VM já subiu novamente, já está disponível. Eu já fiz acesso a ela de forma externa novamente através da ferramenta put. O que a gente vai fazer agora? Antes de iniciarmos a instalação do SQL Server, nós vamos aprender alguns comandinhos aqui básicos sobre o Docker para que você possa ter o mínimo de gerenciamento ali do que está acontecendo, do que você já tem dentro do seu Docker. O primeiro comando é o Docker Images. Ele vai te mostrar quais imagens já existem dentro do seu Docker, para que você possa utilizar essas imagens para subir containers. Nesse nosso exemplo aqui, eu tenho por enquanto apenas a imagem chamada Hello World, que a gente fez nos passos anteriores ali, o download dela, para fazer a criação de um container de teste para validar que o nosso Docker estava funcionando. Depois do Docker Images, nós temos o Docker PS, que ele vai listar se existe algum container que esteja em execução, ou seja, que ele esteja online dentro do seu Docker. Nesse caso aqui, não temos nenhum no momento, então ele aparece aqui tudo zerado. E temos também o Docker PS-A. Ele vai retornar para você todos os containers que existem dentro do seu Docker, mas que eles estão parados nesse momento. Então, nós temos aqui um container, nesse caso, dentro do meu Docker, que a gente acabou de instalar, chamado Hello World, porém ele está parado. E aí como que a gente faz, por exemplo, para excluir um container de dentro do nosso Docker? E nesse caso aqui eu não vou utilizar esse container Hello World, foi apenas para exemplificar que o Docker estava funcionando. Eu vou dar um Docker PS-A, ele vai listar aqui para mim o container, e aí eu utilizo a sintaxe Docker RM, e aí eu preciso pôr o nome do container ou o container ID, que é o ID unitário de identificação desse container. Nesse caso, eu vou utilizar aqui o mesmo ID, dou 2 cliques nele aqui, um botão direito, ele já copia aqui para mim. Vou dar um Enter, pronto. Se eu der um Docker
ps-a novamente, eu já não vejo mais esse container rodando porque eu acabei de remover ele. Nesse momento nós temos o Docker configurado, uma imagem chamada Hello World que a gente não vai utilizar mais e nenhum container ativo e nenhum container inativo nesse momento. Agora nós iremos para a parte específica do SQL Server. Eu vou realizar aqui um pull, e aí quando a gente fala pull é baixar a imagem do repositório lá do SQL Server para dentro da VM para depois fazer a utilização desses arquivos para subir um container. Eu vou iniciar aqui com um pull da imagem do SQL Server 2017, a última versão que tem do 2017. Eu vou dar um Enter e aí ele vai começar a fazer esse download para nós. Aqui também vai variar bastante o tempo, geralmente é rápido, mas depende da internet. Ele tem aqui aproximadamente 1 GB ali para fazer um download, e somando todas as coisas que ele precisa baixar. E aí, dependendo da sua internet, vai demorar um pouco mais, um pouco menos. Mas aqui, geralmente, não demora muito. Ele está aqui fazendo os downloads necessários. Olha, essa parte aqui ele precisa baixar 312 MB, aqui 34, aqui 45 e assim por diante. Quando ele finalizar tudo, ele vai dar a mensagem aqui para nós. Vamos aguardar. Enfim, finalizado aqui o download das imagens do SQL Server 2017 e 2019. Naquele primeiro comando, a gente informou que gostaria de baixar aqui, fazer o pull da imagem do SQL Server 2017, e aí eu aproveitei e na sequência já fiz o mesmo procedimento, só que para o SQL Server 2019. É o mesmo comando, só mudou o mesmo parâmetro de 2017 para 2019. Então, nesse momento, nós já temos aqui, podemos dar um Docker Images e podemos visualizar que temos aqui já no nosso Docker feito o pull do SQL Server 2017 e do SQL Server 2019 para a utilização aqui e subir os nossos containers a partir deles. Vamos partir agora definitivamente para o SQL Server no container dentro do Docker. Quando a gente fala de banco de dados utilizando o container, nós precisamos entender um cenário que é um pouco diferente do que a gente está habituado. Como que funciona o container? De maneira bem simplista, ele é algo temporário, de maneira que você pode simplesmente remover o container e tudo que tem dentro dele ser descartado. Quando a gente fala de banco de dados, a gente tem que garantir que o banco de dados não seja descartado, ou seja, não seja perdido, caso você perca aquele container. E como que a gente faz isso? A gente precisa persistir os dados do banco de dados, os arquivos ali de dados e de log, no host, ou seja, lembra que a gente está em uma máquina Linux, que é a minha VM, e dentro dessa máquina Linux eu estou rodando o Docker, e aí com o Docker criando os containers. Então, os meus containers, eles têm um host, que é a minha VM. Então, eu vou consistir os arquivos que estão dentro do meu container no disco físico do meu host, ou seja, da minha VM. Assim, se eu perder o meu container, excluir ele ou qualquer coisa acontecer, o meu banco de dados vai estar persistido no meu host e aí eu consigo recuperar, criar um novo container e simplesmente apontar para esse local onde está fisicamente o meu banco de dados e eu não vou ter perdido o que está ali dentro. Eu vou conseguir restaurar eles para conseguir continuar a utilização pelo sistema. Então, a gente, com isso em mente, vamos criar aqui algumas pastas no nosso host que depois eles vão ser vinculados a um diretório dentro do container e você já vai entender mais em detalhes sobre isso daqui a pouco. Para fazer a criação aqui da pasta no host, a gente utiliza o mkdir e aí eu estou passando um caminho válido aqui na minha máquina host, na minha VM, e estou criando dentro da pasta MSSQL uma pasta chamada SQL1, que vai ser utilizada para armazenar, para persistir os dados do nosso container. Pronto, ele fez a criação para nós aqui da pasta. Vamos ver aqui na nossa VM se de fato essa pasta foi criada. Vou abrir ela aqui. Vamos no disco, var opt mssql sql1. Então, a pasta acabou de ser criada aqui, que vai ser utilizada pelo nosso container. Eu vou dar um clear aqui.
E agora nós vamos fazer a criação do container utilizando uma imagem do SQL Server 2017. Então, o nosso primeiro container será uma instância do SQL Server 2017. Aqui nós temos vários parâmetros que eu estou utilizando para fazer a criação desse container, e isso adianta muita configuração para que você não precise fazer de forma granular. Você consegue fazer tudo isso em um comando só, para já subir o seu ambiente com todas as configurações padrões que você necessita. Eu vou passar um por um aqui para você entender. Estamos dando um Docker Run, pedindo para rodar dentro do Docker. Primeiro parâmetro, estamos aceitando aqui os termos e condições do SQL Server. Segundo parâmetro, informando uma senha para o Logon SA, que é necessário fazer isso durante uma instalação. Depois nós estamos passando aqui o "-u" para executar esse comando como root, para ter as permissões necessárias aqui tanto no host quanto no container. Depois estamos passando aqui o PID, que é a edição que eu desejo fazer essa instalação. Então eu estou passando aqui que é a developer. Já estou setando uma collection default para a instância, através desse parâmetro aqui. Depois estou habilitando por padrão já o meu SQL Server Agent, porque todas as vezes que você sobe o agent no Linux, ele sobe desabilitado o agent. Então aqui eu já estou pedindo para, durante a instalação, já subir esse serviço para mim. Estou passando também o limite de memória como 1 GB para essa instância. E aqui nós chegamos à parte da persistência dos dados no disco do nosso host. A gente utiliza o parâmetro "-v", que é de volume, e aí aqui que está a sacada. Eu estou passando a pasta que a gente acabou de criar no nosso host, e na frente, depois do 2 pontos, passando qual que é o caminho padrão dos dados dentro do meu container. O que isso está fazendo? Está fazendo com que tudo que acontecer dentro desse caminho, dentro do meu container, vai ser mapeado para essa pasta no meu host. Ou seja, se eu criar um arquivo aqui dentro, ele vai ter esse arquivo dentro do meu container nessa pasta, porém ele vai ter uma cópia persistida desse arquivo nessa pasta aqui do host que a gente criou anteriormente. Também isso vai acontecer com a pasta de log. Eu estou fazendo o mesmo processo, utilizando aqui o volume, colocando a minha pasta SQL1, que a gente criou no nosso host, sendo mapeada dentro do nosso container através dessa pasta aqui de log, onde a instância do SQL despeja os logs lá que são necessários para visualização. O próximo parâmetro é a porta. Eu estou configurando a porta 11443 para referenciar a porta 1433 do meu container, ou seja, a instância ela sobe na 1433. Porém, eu estou dizendo que eu quero vincular a 1433 do meu container com a porta externa 11433. Então, de fora do container, eu vou acessar ele através dessa porta aqui. É através dela que eu vou identificar esse container que nós estamos subindo. Estou dando um nome para ele como SQL1. E, por fim, estou dizendo aqui que eu quero subir esse container utilizando a imagem do SQL Server 2017, que a gente também já baixou aqui anteriormente. Eu vou dar um Enter. E pronto, o nosso container já está de pé. Vamos confirmar aqui como que a gente consegue fazer o acesso. Eu vou abrir o Management Studio. Vou utilizar aqui a porta 11433 com a senha do SA que a gente configurou. O ponto aqui é de localhost, porque estou utilizando aqui na própria máquina. Ele está fazendo a conexão na nossa instância que a gente acabou de subir. Pronto, estamos conectados dentro do nosso container. Rodando o SQL Server 2017, versão Developer, no Linux Ubuntu. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos lá na nossa VM, confirmar se os dados foram persistidos nos discos. E está aqui, ó. Então eu estou no meu host, com os arquivos que foram criados da minha instância do container que eu acabei de subir dentro de um disco do host. Ou seja, se por algum motivo eu perder aquele container, os arquivos necessários para voltar àquele ambiente estão aqui no meu host, basta eu fazer o apontamento para ele novamente. Viu como foi fácil e rápido subir um container? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma
segunda pasta chamada SQL2, pasta criada. Opa, pasta criada. E agora eu vou subir um container do SQL Server 2019. Pronto. Utilizei basicamente os mesmos parâmetros que eu acabei de subir do outro container, porém eu coloquei aqui que eu quero a imagem do 2019 e mudei a porta para a porta 11533. Vamos confirmar aqui dentro do SQL Server como que eu faço para acessar ele. Vou só trocar a porta aqui. Pronto, já estou conectado também. Vamos ver aqui. Executando SQL Server 2019, Developer Edition, no Linux Ubuntu. Vou fazer a criação de mais um. Criando uma nova pasta, SQL3. Vou subir mais um container. Colei aqui com basicamente os mesmos parâmetros, novamente só para exemplificar. Mudei a porta e quero também de um SQL 2019, mudando aqui o nome do container para SQL3. Vou dar um Enter. Pronto. Já subiu mais um container. Vou utilizar aqui a porta 11633. Fazer o acesso. Pronto. Mais uma instância configurada. SQL Server 2019, Developer Edition, Linux Ubuntu. E assim consecutivamente, eu posso criar quantos containers forem precisos, com quais imagens eu quiser, tanto 2017 quanto 2019, e isso vai me auxiliar muito para que eu possa ter uma produtividade muito grande. Vocês conseguem perceber o quanto rápido é fazer esse procedimento? Vamos listar aqui os nossos containers. Docker PS. Eu tenho aqui então rodando nesse momento um container chamado SQL1, que foi o primeiro que a gente subiu, na porta 11433. Um segundo container chamado SQL2 na porta 11533 e um terceiro container chamado SQL3 na porta 11633. Tenho 3 instâncias do SQL Server rodando. Se eu vier aqui na VM, eu posso ver as 3 pastas persistidas com os dados persistidos no disco. Caso perca o container, eu tenho os dados aqui no meu host ainda para fazer a recuperação. E a partir daqui eu posso escalar o quanto eu precisar e posso utilizar o SQL Server da mesma forma como eu utilizo quando eu estou utilizando o Windows. Eu posso utilizar o Management Studio para fazer a conexão e vir aqui utilizar o SQL Agent. Posso também criar um banco de dados. Vou fazer a criação de um banco de dados aqui para vocês verem. Ó, como que ele vai lá para o disco. Estou criando aqui um DB teste só para exemplificar na instância SQL3. O banco de dados está aqui. Se a gente dá um botão direito nele, propriedades, e vem aqui para os arquivos, nós vamos ver que ele está apontando para a pasta do container, que é o padrão do container. Porém, se nós viermos na VM para confirmar, se eu vier dentro do SQL3, olha, o arquivo já está aqui na VM também, que eu acabei de criar lá. Então isso comprova que o arquivo está persistido no disco do nosso host. Como que eu faço agora para instalar alguns complementos aqui dentro do nosso ambiente que vão nos auxiliar também em alguma eventual necessidade de manutenção? Digamos que eu não tenho como acessar em algum momento com o Management Studio, quero acessar por dentro do Linux mesmo. Como que eu vou fazer isso? Eu posso instalar alguns pacotes para habilitar o MSSQL CLI, que é o utilitário que a gente consegue utilizar como se fosse o SQL CMD. Então, como que a gente faz isso? Eu vou baixar aqui a chave pública do repositório. Primeiro eu vou limpar aqui o nosso prompt. Vou baixar aqui a chave pública do repositório. Ele vai fazer o download para a gente. E na sequência, eu já vou fazer a instalação desse utilitário, utilizando esse comando aqui.
ele está fazendo o download do repositório, depois ele está dando um update para atualizar lá os pacotes, e depois ele faz um install do CLI para que eu possa fazer a utilização dele aqui dentro do ambiente. Ele está finalizando, terminando de baixar aqui o que é necessário e fazendo as instalações para que a gente possa utilizar como se fosse o SQL CMD. Pronto, ele já finalizou aqui para a gente o procedimento de instalação e fez as atualizações necessárias. E aí a gente pode fazer a conexão através, chamando aqui o utilitário, né, o MS SQL CLI, passando o servidor, o localhost e a porta. Eu estou conectando aqui no nosso container SQL3, usuário SA e a senha dele. Ao dar um Enter, ele vai fazer essa conexão para nós, direto na nossa instância do container. Já estou conectado na master. Lembra que a gente criou a base de dados chamada dbtest? Sysdatabases. Executando um select aqui e ele já me retornou, olha, a nossa base dbtest aqui. Então eu consigo utilizar aqui como se fosse o SQL Server mesmo. Da mesma maneira como dentro do Management Studio para fazer o que é necessário. Então agora já temos o utilitário configurado e funcionando para uma eventual necessidade de utilizar do próprio host sem ser pelo Management Studio. Um passo importante que eu já havia feito previamente é fazer a liberação das portas dos containers para que você possa acessar elas de fora. E isso você precisa fazer tanto aqui no Linux quanto na configuração da VM, de fazer a liberação dessas portas. Como que você faz a liberação da porta no Linux? Basta você executar esse comando passando a porta, que ela é uma porta TCP, e ao dar o Enter, aqui nesse caso ele já vai falar que já está atualizado, porque a porta já está liberada. E aí você consegue acessar através dela de forma externa o seu container aqui dentro do Docker, dentro do seu host Linux. Então nós temos aqui as imagens do SQL já no nosso ambiente, prontas para utilização conforme a minha necessidade. Tenho nesse momento 3 containers rodando com SQL Server 1 2017 e 2 2019. Container SQL1, Container SQL2, Container SQL3. E além disso, temos os arquivos persistidos no disco do host para conseguir recuperar o ambiente em uma eventual perda ali do container, tudo funcionando corretamente da forma que é necessário para um banco de dados com a maior segurança possível e, como vocês puderam ver também, com uma escalabilidade muito grande. Você consegue escalar o seu trabalho, a produtividade vai aumentar bastante para subir ambiente, para criar ambientes de homologação, de testes, enfim, o que você precisar. Fazendo um paralelo bem rápido aqui com o SQL Server no Windows, não estou falando que um é melhor que o outro, mas quando a gente vai fazer uma implantação, você tem como utilizar também scripts, né, arquivos e scripts para fazer a instalação do SQL Server no Windows, mas em relação à parte de tempo, uma vez que você já tem o seu ambiente Linux preparado, com os repositórios baixados e tudo mais, o pool das imagens tudo pronto, no Linux é extremamente rápido para fazer isso. Então vale a pena você conhecer, aprofundar o conhecimento sobre esse assunto. Existem vários detalhes que você pode se aprofundar nesse tema, como por exemplo, como realizar um backup de uma base de dados do container para que você possa ter esse backup no seu host físico e depois jogar para um armazenamento em nuvem, alguma coisa nesse sentido. Você pode também ver a parte de como que você pode baixar um backup para dentro do seu container para restaurar um banco de dados a partir desse backup. Você pode também ter um controle maior de segurança em relação entre um container e outro.
Se você sobe containers de aplicação também, criar o relacionamento entre eles para acesso e assim por diante. O assunto ele é bem vasto, mas com isso que você aprendeu aqui, você já é capaz de, do zero, criar um Docker, dentro desse Docker subir containers com SQL Server e persistir os dados desse container no seu host, garantindo que você não vai perder ali o seu ambiente de banco de dados. O DBA SQL Server tem que estar atento às oportunidades que surgem para administrar o ambiente em que ele trabalha. Não deve pensar apenas em administrar o ambiente, mas também em enxergar possibilidades de redução de custo, de mudança de abordagem na administração do banco de dados em que ele trabalha, para trazer sempre ganho para o cliente, principalmente para os projetos em que ele está atuando. É claro que projetar uma mudança dessa não é simples, é algo que deve ser bastante vezes testado, ser homologado com o cliente, entender se esse novo formato ele atende à necessidade da aplicação, lembrando que cada aplicação tem o seu comportamento diferente e isso não vai funcionar igual para todo mundo. Então é importante que você tenha o conhecimento, que você possa trazer essas sugestões para os projetos em que você atua e aproveitar a oportunidade. Se você conseguir fazer uma mudança de um ambiente Windows para um Linux para reduzir custo, excelente. Se você conseguir fazer isso para escalar trabalho também, atingir um nível de produtividade maior em subir ambiente, esse tipo de coisa, fazer upgrade de ambiente, excelente. Mas tenha sempre em mente que você, como DBA, deve tomar partido nesses assuntos. A melhor forma de aprender é, claro, entender o conceito, mas também praticar. Então eu recomendo, pratique o máximo que você puder. Se necessário, volte esse vídeo quantas vezes você precisar para que você de fato entenda e consiga praticar junto. Todo o material que eu utilizei nessa aula eu vou disponibilizar lá no meu canal VIP do Telegram. Então, se você não faz parte ainda, acesse para que você possa ter o download desse material que eu vou disponibilizar lá para todos que fazem parte. No vídeo de hoje nós falamos do SQL em um container gerenciado pelo Docker em uma máquina Linux e qual também é a diferença desse ambiente para um ambiente com uma máquina virtual. Se você gostou desse conteúdo, deixe aqui embaixo o seu comentário, o seu curtir, se inscreva no canal para acompanhar os nossos próximos vídeos e ative as notificações. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!